Essa tarde nós vamos compartilhar uma palavra do Senhor que está em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos falar sobre a caverna de Adulão e os desacreditados. Você vai entender logo mais. A palavra do Senhor diz: Samuel, até quando você terá pena de Saul? Eu o rejeitei como rei. Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Eu vou enviar você à casa de Jessé o belemita, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. E aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel, naquele momento, ao olhar para talvez o filho ali mais bonito de Jessé, o filho mais velho, ele era um militar, tinha aparentemente todas as capacidades humanas para ser rei, mas Deus disse para ele: o seu padrão, Samuel, é diferente do meu. Não atente para o seu exterior, não atente para a sua altura, porque eu sondo os corações. Por essa palavra nós vemos que para Deus o importante não é a aparência de santidade. Para Deus o importante não é a capacitação humana, não é a beleza exterior, não. Isso é importante para os homens. Para Deus o mais importante é o coração. Nessa situação, eu creio que todos aprenderam. Jessé, o pai de Eliabe, aprendeu que Deus vê de maneira diferente pela qual nós vemos. Depois de Deus ter falado que não seria Eliabe o rei, o Senhor toca no coração de Samuel e ele pergunta: há mais algum outro filho? Jessé então responde, talvez até envergonhado: eu tenho mais um filho, mas eu nem o chamei porque a possibilidade daquele menino ser rei, eu nem pensei nessa possibilidade. E Samuel responde: nós não comeremos até que ele chegue aqui. Ele manda chamar Davi, e quando Davi chega, aquele jovenzinho, o Senhor diz: unja-o, esse vai ser o rei de Israel. Com essa história toda, eu creio que todos eles aprenderam. Jessé aprendeu que Deus vê de maneira diferente do que o homem vê. Samuel aprendeu que o Senhor não olha o exterior, que o importante para o Senhor Deus é o coração. E Davi, ele aprendeu que o Senhor Deus acredita nos desacreditados. Os anos se passaram, e agora Davi, que foi ungido rei de Israel, ele não se tornou rei imediatamente. Após esse evento, ele enfrenta Golias, vence Golias, é chamado então para trabalhar no exército de Israel, mas ele não se tornou rei de Israel de imediato. Ele começou a ser perseguido pelo rei Saul. E agora o rei Saul queria matá-lo porque as pessoas gritavam nas ruas: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E agora, para se manter vivo, ele teve que se tornar um fugitivo. Aquele grande menino que derrotou Golias, que foi ungido rei de Israel, agora tornou-se alguém também, novamente, desacreditado. Era alguém fugitivo, não era mais aquele jovem cheio de confiança. Ele teve que passar por muito tempo fugindo do rei de Israel. A Bíblia diz que Davi, ao fugir, se refugiou na caverna de Adulão. E a palavra do Senhor diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele cerca de 400 homens. Agora Davi, que foi ungido rei de Israel, não estava reinando sobre Israel. Ele estava sendo líder de 400 homens que a sociedade não queria saber deles. Endividados, amargurados, eram homens que não faziam o perfil de bom homem para a sociedade. Foram esses que Davi foi liderar. Esses homens não conheciam a Deus. Numa determinada situação, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez, porque no seu coração ele sabia que ele não poderia tocar no ungido do Senhor. Mas aqueles homens disseram: Davi, o Senhor te entregou o seu inimigo nas suas mãos, vai lá e mata ele. Aqueles homens não conheciam a Deus. Eram homens complicados, desacreditados, eram homens que a sociedade não queria, mas Davi decidiu cuidar daqueles homens, discipulá-los e ensiná-los a fazer as coisas de maneira certa. Agora, trazendo e aplicando para a nossa vida. Você também se sente alguém desacreditado, alguém rejeitado? Eu quero te lembrar que Deus não desiste de ninguém. Os homens desacreditam de nós, os homens nos rejeitam, mas o Senhor jamais nos rejeitará. E te digo mais: se porventura você está passando por essa situação agora, provavelmente Deus quer te ensinar, te fortalecer, a parar as suas arestas, te deixar alguém mais forte, alguém mais preparado. Esse momento que você está passando de rejeição não é o fim. O Senhor permanece no controle e Ele levantará pessoas para cuidar de você, assim como Ele levantou Davi. Da mesma forma,
Deus também te entregará pessoas para você cuidar. Pessoas problemáticas, pessoas com dívidas, pessoas amarguradas de espírito. Se você for um pouco mais sensível, você vai conseguir enxergar ao seu redor diversas pessoas que estão dessa forma e que estão precisando de um carinho, estão precisando de uma palavra de Deus, estão precisando de um abraço, de amor, e Deus conta com você para que você seja como Davi, uma pessoa que vai cuidar dessas pessoas desajustadas que tanto precisam de Deus. Tenha a paciência e o amor que Deus tem com você. Antes de desistir de uma pessoa, lembre-se, Deus jamais desiste de você. Quantas vezes você prometeu que ia fazer algo para Deus e você não fez? Quantas vezes você prometeu que ia deixar de fazer algo e não deixou de fazer, e mesmo assim o Senhor jamais desistiu de você. Não desista das pessoas que Deus está colocando ao seu redor para cuidar delas. A melhor parte dessa história é o final. A Bíblia diz que Davi reinou sobre todo Israel. Ele julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe era o seu comandante do exército. Josafá era o cronista. Zadok e Aimeleque eram sacerdotes. Seraías, escrivão. Benaías era o comandante da guarda real. Sabe por que eu citei esses nomes aqui? Sabe quem são essas pessoas? São aqueles que estavam na caverna de Adulão junto com Davi. Olha que final lindo! Aquelas pessoas que eram desajustadas, amarguradas de espírito, endividadas, aquelas pessoas que para a sociedade já não valia nada, nas mãos de Davi foram instrumentos preciosos. Deus usou a vida de Davi para restaurar aqueles homens. E depois eles se tornaram os oficiais do rei, pessoas que agora seriam usadas por Deus para abençoar toda uma nação. Não desista de cuidar das pessoas que Deus tem colocado em suas mãos. Saiba que se nesse momento você é essa pessoa rejeitada, o Senhor não desiste de você. E Ele pode transformar você em um grande homem, uma grande mulher de Deus. Espere o tempo dele. O tempo da rejeição, o tempo de ser desacreditado vai passar. Talvez você precise passar por esse tempo para Deus te forjar e te moldar. A palavra de hoje é para te lembrar. Deus não desacredita e não rejeita ninguém, nem você, nem a mim. Que Deus abençoe a sua vida.